Vamos falar agora então sobre arquivamento do inquérito policial. A gente vai colocar a tabela aí no quadro e os senhores possam nos acompanhar. Motivo do arquivamento. Item 1. E se é possível ou não desarquivar. Por insuficiência de provas. Existe até uma súmula, a súmula 524 do STF, claro que é possível desarquivar, e essa súmula aduz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, diante de um conjunto probatório insuficiente, muitas das vezes é promovido o arquivamento do inquérito policial, mas diante do surgimento de novas provas, de provas substancialmente novas, de provas formalmente, provas que não eram conhecidas. Inclusive eu dei um exemplo aqui do nosso banco de dados genético, estipulado na Lei de Execução Penal, que passado 11 anos se esclareceu um crime de homicídio, podemos sim desarquivar, é ofertada a denúncia criminal, desde que, e aqui fica a nossa ressalva, não se tenha esse fato criminoso sido atingido pela prescrição. Prescrição essa que é uma norma de ordem pública e que o magistrado, diante da constatação, infelizmente não pode receber a denúncia em sendo ela ofertada. Item 2. Ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal. É possível desarquivar? Sim, é possível sim desarquivar e preenchido essa condição, e aí hoje nós temos exemplos, inclusive, por exemplo, de uma falta de legitimidade, por exemplo, numa questão de uma investigação de bigamia, por exemplo, preenchida a legitimidade, preenchida a condição de procedibilidade, a gente possa sim realmente desarquivar o inquérito policial e continuar a apuração dos fatos. Item 3. Falta de justa causa para a ação penal. Não há indício de autoria ou prova da materialidade. Também é possível desarquivar. Justa causa no processo penal é o conjunto probatório mínimo, o mínimo de elementos para a formação da opinião delicti da autoridade policial. Indiciamento, senhores, nós temos que ter um certo grau de certeza. Nós temos que ter levado elementos de informações capazes de infirmar no titular da ação penal o oferecimento da ação penal. E ele, por óbvio, vai fazer isso através da denúncia. A denúncia é o instrumento às mãos do promotor de justiça para que ele, valorando o trabalho que foi feito no inquérito policial ou até mesmo a investigação conduzida por ele, e nós temos visto algumas investigações importantes feitas pelo GAECO, principalmente em crimes contra a administração pública, crimes que tiram da sociedade aí um dinheiro que faz falta, um dinheiro valioso da educação, da saúde, da segurança pública. Nós temos visto o Ministério Público também fazer um grande trabalho, e a polícia, muitas das vezes, com atuação inclusive nessas investigações. Item 4, a tipicidade, o fato narrado não é crime. Aqui não, senhores. E aqui a gente colocou até um macetezinho, gente fina, que quer dizer o seguinte: fato inexistente e negativa de autoria vinculam, ou seja, uma vez constatada a tipicidade da conduta, feita a representação pela autoridade policial, feita a manifestação ministerial e acatado pelo magistrado o pedido de arquivamento, não cabe à vítima nenhum questionamento. Não existe, inclusive, nenhum remédio constitucional, seja mandado de segurança, seja um recurso, seja nada. Uma vez determinado, o arquivamento está ali encerrada. Fala-se no que nós chamamos lá na ação penal da coisa julgada material. Não se pode mais questionar. 5. Existência manifesta de causa excludente de ilicitude. E aqui nós temos uma bola dividida entre o STJ e o STF. O STJ fala que não, o STF diz que sim, e aí, a depender do caso concreto, se houver um questionamento pelos senhores advogados, a posição que deva ser adotada é a posição do STJ de não desarquivar o inquérito policial. 6. Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. É uma posição de não ser possível desarquivamento
mas diferentemente de outras situações colocadas aqui no quadro, não é uma posição jurisprudencial, e sim uma posição da doutrina, posição essa que são dos estudiosos do direito que buscam estar interpretando da melhor forma possível a norma. 7. Existência manifesta de causa extintiva da punibilidade, não é possível desarquivar, e nós temos um caso de exceção, né, colocado pelo STF, que é a certidão de óbito falsa. Por fim, nós temos aqui tipos de arquivamento do inquérito policial. Esses tipos, assim como se é possível ou não desarquivar o inquérito policial, são situações bastante cobradas em concurso público, e nós temos o arquivamento indireto. O que seja o arquivamento indireto, senhores? O Ministério Público deixa de oferecer a denúncia por entender que o juízo perante o qual oficia é incompetente. Por exemplo, se você pegar uma prática de crime contra uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, esse crime, via de regra, é de atribuição da Justiça Federal. Vamos imaginar que essa situação, né, por um descuido, por um lapso, tenha sido ali apurado pela Polícia Civil. Faz-se o inquérito, remete-se ao Ministério Público, o Ministério Público, por óbvio, não vai ofertar denúncia perante o juízo ao qual ele tem atribuição, que é o juízo estadual. Em sendo o juízo federal, por óbvio, não vai ser ofertada naquele juízo, mas os autos serão remetidos ao promotor competente na esfera federal, para que ele possa realmente estar observando a competência definida. Mas, como colocado aqui, esse arquivamento indireto, ele não é acatado e não possa o Ministério Público, nessa situação, promover o arquivamento indireto. O arquivamento originário é se o arquivamento partir diretamente do Procurador-Geral da República ou do PGJ. Lembrando que o tribunal não poderá invocar o artigo 28 do Código de Processo Penal. E essa situação também do tribunal, numa causa originária, não viola o princípio do juiz natural. Caberá, porém, no âmbito federal, recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão. E o arquivamento implícito ou tácito é a seguinte situação: o Ministério Público oferece a denúncia em face de apenas um ou alguns dos crimes nela narrados ou dos acusados, deixando de oferecer sem motivo justificado pelos outros. STF, o Sistema Processual Penal Brasileiro, não prevê a figura do arquivamento implícito de inquérito policial. Passamos aqui, né, diante desses 7 tópicos, tratando somente de inquérito policial, buscamos trazer realmente questões práticas, doutrina, jurisprudência sobre o assunto. Penso eu que estamos longe de esgotar o assunto, mas tenho a certeza absoluta que boa parte do conteúdo foi levado aos senhores para que possam realmente buscar estar complementando esse estudo com a leitura da lei seca. A leitura é muito importante. Uma deficiência que a gente vê em alguns candidatos que estão prestando concurso público aí é a falta da leitura da lei seca. Muitas das vezes o bacharel em direito passou a faculdade inteira sem ler sequer um código de capa a capa. Outra situação que é necessária estar acompanhando também é a questão doutrinária e jurisprudencial. Inclusive nós deixamos uma dica aqui, né, do site Dizer o Direito. Existem outros sites, mas penso eu que hoje um dos sites mais seguidos, né, temos outros, inclusive que dão um acompanhamento, como esse curso aqui está fazendo, o curso Penal na Prática, que é um curso muito voltado realmente para o exercício da profissão, e agora está tendo um foco também voltado para a questão de concurso público. E como a gente tinha colocado, a gente vai buscar aqui ao final pegar um caso concreto, uma situação vivenciada por nós, vamos fazer as devidas considerações até pegando do cometimento do fato até a execução penal. Trabalhei aqui durante um período na comarca de Primavera do Leste, foi aqui que eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Fabiano, por conta do trabalho que nós realizamos aqui na comarca, por conta da confiança que nós despertamos nessa sociedade, né, e sabendo ele
que eu voltei a estudar, ele nos oportunizou esse convite, a quem eu agradeço, né? E aqui trabalhando na comarca nós tivemos uma situação interessante. Qual foi essa situação? Um colega que nos antecedeu investigou um fato que causou muita repercussão. Aqui na comarca de Primavera do Leste, nós temos aqui perto, questão de 20 a 30 quilômetros, uma colônia russa. E uma criança, um adolescente, na colônia russa, ela foi vítima de um crime hediondo, do crime bárbaro, do crime que causou uma repulsa muito grande. Na época que o Dr. Gessé, que era o delegado que estava aqui, que nos antecedeu, realizou diversas diligências. Eu, quando tive a oportunidade de ver esses autos de inquérito policial, tinham para lá de mais de 70 oitivas realizadas nele. Tudo isso no intuito de buscar aquele conceito inicial lá do inquérito policial, se buscar os necessários indícios de autoria. Naquela época, qual foi o crime em si? Qual foi o crime que estava sendo apurado? Tivemos constatado no laudo pericial, houve a requisição de exame de corpo de delito, a constatação de crimes contra a dignidade sexual, tivemos um homicídio e uma ocultação do corpo. Para que esse corpo fosse encontrado aqui na comarca, passou-se mais de semana, mas encontrada a vítima, aí que começou o grande mistério e uma dificuldade maior, porque alguns dos suspeitos eram da colônia russa. Eu não sei se as pessoas que nos acompanham já tiveram algum contato com o pessoal. É um pessoal assim que dotado de uma certa facilidade de falar outros idiomas. Muitas dessas pessoas que estão aqui na colônia falam 4, 5 idiomas a autoridade policial buscou naquele momento ouvir os familiares, ouvir as testemunhas, buscar todo tipo de informação, seja dentro da colônia, seja aqui na comarca de Primavera do Leste. Foi uma dificuldade muito grande na época. A cidade se mobilizou, inclusive no sentido de estar buscando justiça, realmente punir, né, esse ser humano, se é que assim podemos dizer, que praticou esse crime. Foi um fato que causou grande repercussão social e, naquela oportunidade, ficou sem o esclarecimento. Chegamos aqui na comarca, né, buscamos realizar um trabalho realmente diferenciado. Para os senhores terem uma ideia, quando nós chegamos aqui na comarca, o número de homicídios no ano de 2015 foi 45 homicídios. Né? Chegamos aqui juntamente com as equipes, com os investigadores, com os delegados, realmente buscamos um bom entrosamento, prestar um serviço de qualidade. No ano de 2016, para o senhor terem uma ideia, os homicídios aqui reduziram para a quantidade de 15 homicídios. Então foi um trabalho realmente que nós conquistamos o apreço da população e esse apreço acabou por nos levar ao esclarecimento desse crime, né, passado diante de todo esse tempo. Numa oportunidade, por conta da separação do suspeito da sua esposa, a sua esposa nos procurou na delegacia, prestou declarações sobre o que ela sabia sobre o fato. Esse cidadão já se encontrava em execução de pena por crime tipificado como estupro, ou seja, já tinha um histórico desse fato em desfavor do mesmo, e com a colheita de declarações das filhas do mesmo, essas também informaram a violação, né, dessa dignidade sexual pelo mesmo, e diante dessas provas testemunhais que foram produzidas, nós pedimos o desarquivamento do inquérito policial, juntamos essas provas, fizemos representação ao Poder Judiciário pela expedição da prisão preventiva do mesmo, de pronto, né, e diante dessas provas formalmente, substancialmente novas que foram produzidas, que apontaram o mesmo como autor daquele fato que causou uma grande repercussão aqui em nossa comarca, nós tivemos a grata satisfação de que o mesmo fosse preso e que o mesmo respondesse diante do devido processo legal à ação constitucional. Como eu fui removido da comarca, atendendo aí uma designação dos meus superiores, né, até onde eu sei, esse crime, até onde eu sei, não posso afirmar se houve condenação, mas
aquele sentimento de justiça, aquele agradecimento dos familiares, inclusive pelas redes sociais, foi uma coisa que me comoveu muito, né? Tivemos oportunidades aí de trabalhar em outros crimes dessa natureza e a gente vê a importância, né, do inquérito policial quando realmente ele produz uma sensação de justiça na família da vítima, quando ele produz uma prevenção, ou seja, aquele cidadão que cometeu o crime sabe que a polícia está atenta, sabe que a polícia vai tentar buscar esclarecer o crime, né? E dando continuidade a esse trabalho, estamos na comarca de Barra do Garças, onde atualmente nós exercemos a nossa função. Graças a Deus, no ano de 2018, nós tivemos 100% de resolução de crimes consumados ou tentados naquela comarca, e diante dessa respeitabilidade que a gente procura manter aí, a gente tem buscado realmente prestar um serviço diferenciado, um serviço de resultado, né, e de respeito ao cidadão. O tema inquérito policial era isso que a gente teria para dizer. A gente quer deixar o nosso muito obrigado e para encerrar o nosso conteúdo aqui, né, sobre o tema inquérito policial, nós iremos resolver algumas questões que a gente separou lá naquele site já recomendado aos senhores do que concurso, 15 questões voltadas só ao tema inquérito policial. Da nossa parte, nós só temos a agradecer, né, pela boa vontade daqueles que escolheram o curso penal na prática, a confiança que nos foi depositada pelo Dr. Fabiano, a toda a estrutura que foi montada aqui e quero deixar por fim o nosso perfil no Facebook, a delegada Adriano Marcos Alencar. Eventualmente, se os senhores quiserem fazer o contato, se a gente possa realmente estar contribuindo aí com alguma informação que passou aqui despercebida por nós estamos à disposição. Meu muito obrigado e, como a gente sempre costuma dizer aí, Deus no comando sempre. Valeu!